Agora são 11 horas e 7 minutos, voltando aqui aos estúdios da 93.9 CBN Cascavel. A audiência só cresce, muitas mensagens aqui, inclusive em relação ao acidente que aconteceu ontem, aquela tragédia no Autódromo Internacional de Cascavel. Nós vamos atualizando no decorrer da programação, só lembrando que o corpo do Érico ainda se encontra no Instituto Médico Legal. O Orley Silva, que nós reproduzimos um trecho da entrevista um pouquinho antes do repórter CBN, está a caminho de Foz do Iguaçu. O Orley Silva é um dos organizadores em Cascavel, está ligado também a essa modalidade, não é? E tem desenvolvido um brilhante trabalho no automobilismo e muito atento, e é um momento de dor, um momento de angústia, né? Para os organizadores, sem dúvida, para os familiares, algo realmente trágico, e a gente vai atualizando você ligado aqui na CBN. Eu estou recebendo o Dr. Luciano Catariu, que é advogado, especialista na área criminal. Vamos falar um pouquinho sobre a descriminalização do porte de maconha, que avança no Supremo Tribunal Federal, e tem um outro tema que nós vamos abordar também. Vamos falar sobre a decisão do STF, que formou maioria sobre o artigo 144 da Constituição Federal em relação à Guarda Municipal. Vamos por parte, doutor, muito obrigado pela atenção. Sei que a agenda do senhor é corrida, já descreveu inclusive alguns pontos que percorreu nesta manhã, 11 horas e 8 minutos. Muito trabalho já nessa manhã de segunda-feira, bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio CBN. É sempre um prazer estar nessa rádio que toca notícia. Eu sou ouvinte, então quando você me convida eu fico satisfeito. Realmente o dia está corrido, não tenho o que reclamar, Deus tem sido muito bom conosco. Estamos trabalhando bastante. Vamos começar falando sobre a descriminalização do porte de maconha, que avança no STF. Tem muita gente com dúvidas ainda, doutor, e também gente preocupada, tem gente que entende que esse é o caminho mesmo, com exemplos em outros países. O que a gente pode falar? Bom, é complicado você entrar diretamente no mérito, mas nós precisamos se posicionar em relação a isso. A Lei 11.343, ela trouxe não a descriminalização, mas tirou a punição como era antigamente na outra lei, no artigo 12, artigo 16, agora artigo 33, que é tráfico, artigo 28, que é a questão do uso de substância entorpecente. Mas agora o entendimento é que em grandes cidades a interpretação que se dá para o usuário é diferente da interpretação que dá para o usuário nas pequenas cidades. Aquilo que muitas vezes é uso nas grandes cidades é considerado tráfico nas pequenas cidades. É uma interpretação jurídica que o STF está buscando tabular, ou seja, ele está colocando ali, na questão principalmente, onde não tem previsão do que é traficante e o que é um usuário. A gente sabe que nossa região aqui é uma região que apreende grandes quantidades de drogas, são toneladas, quilos, meia tonelada, 200 quilos, porque é região de fronteira. Mas o que eles entendem ali, o STF e o Alexandre de Moraes tem um voto, considerando as 60 gramas de maconha como se fosse para uso pessoal, ou seja, até 60 gramas entenderia que o sujeito não seria traficante. Ele quantificou uma quantidade para poder deixar objetiva o que a polícia, quando aborda o sujeito, entenda como tráfico e como também uso. Lógico, colocou também E aí os votos que estão sendo acompanhados, ainda não terminou essa votação, mas dizendo que se houver outros elementos, por exemplo, balança, dinheiro trocado, ou algumas outras coisas que sinaliza para ser traficante, pode sim ali entrar nessa questão do artigo 33 e não artigo 28. Qual que é a preocupação, Zé? A preocupação é que os grandes traficantes continuam sendo traficantes. Os pequenos traficantes podem ser fortalecidos com isso. Porque daí ele vai fazer o seguinte, eu não posso andar nem com isso, nem com aquilo, e no máximo com 60 gramas de maconha para poder fazer a venda e a comercialização. Isso pode ensejar numa estratégia dos pequenos traficantes de guardar a droga e andar com pequenas porções, e quando acaba, pega até o limite de 60 gramas para fazer a comercialização. Então, até isso a polícia vai estar atenta, vai ter que estar atenta em relação a isso, porque qualquer bote errado vai dar apenas como uso. E aí a descriminalização é para uniformizar a aplicação da lei, realmente, tanto nas capitais quanto nas cidades pequenas. Alguns ouvintes interagindo aqui conosco. A Marisa está aqui, a Marisa é de Cascavel, ela diz o seguinte, olha só o que ela está interpretando, doutor, ela diz o seguinte, com essa liberação vai favorecer as práticas erradas, ela coloca, vou ler do jeito que ela está escrevendo aqui, isso é muito preocupante. A gente vê que tem muita gente entendendo realmente que isso pode trazer
prejuízos enormes. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Existe muita questão que fala, porque se o sujeito está com pouca droga e é negro ou é de periferia, ele já é considerado traficante e não usuário. Se é um playboyzinho, o que está andando num carro importado, que é preso numa balada com a mesma quantidade que aquele negro de periferia, ele é considerado usuário. Então, isso tudo não há uma justificativa para que você possa dizer de que se liberar a coisa, até essa quantidade a coisa vai resolver. Na minha interpretação, isso só tende a piorar. Começa-se assim, as portas de entrada das drogas, vai se dando uma questão... Nossa, eu falo culturalmente, o Brasil não está preparado para a liberação de drogas. A liberação de drogas, a gente vê o álcool, a gente vê o cigarro, que são drogas, né, propriamente ditas liberadas, qual estrago que ele faz na família. Agora você imagina, maconha, daqui a pouco cocaína, daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer. E claro, isso é uma coisa objetiva. Quando você libera a droga, você coloca a segurança pública em risco, porque muitas dessas pessoas vão buscar para satisfazer principalmente essa questão da droga, o quê? Os pequenos furtos, até mesmo os grandes roubos e assim por diante, para poder manter o vício. E aí você legaliza indiretamente, eu estou falando legaliza indiretamente, para dizer que o sujeito não vai dar nada, vai levar uma advertência e tal, ele pode ali andar com uma certa quantidade de drogas. Quando você olha de um contexto externo, você fala assim, poxa, é para uniformizar a aplicação da lei. Então, no grande centro, 60 gramas de maconha é considerado uso, aqui 3 cigarros de maconha é considerado tráfico no interior. Então, não pode. Só que por trás, o pano de fundo disso complica na sociedade. Então, eu, lógico, sou plenamente e totalmente contra qualquer tipo de flexibilização, legalização, interpretação dessa forma da lei. Tem situações que a gente vê, às vezes até no trato da própria criança, quando se proíbe muito, quando há restrições exageradas. Alguns países têm adotado um sistema um pouco mais frouxo, digamos assim, e os resultados, segundo alguns estudos, têm sido positivos. Mas o senhor não vê dessa forma? Não, eu não entendo que liberar aquilo que é extremamente pernicioso para a sociedade seja algo benéfico. Pode parecer, mas não é, nunca vai ser. Né? A gente sempre fala que quem defende muito isso é quem tem algum tipo de interesse, direto ou indireto, nessa situação. Falo isso com a consciência tranquila em relação a isso, mesmo sendo advogado criminalista, mas eu, antes de ser advogado, eu sou um cristão. E eu entendo o quanto isso impacta na vida das famílias, pais, filhos, né? Só quem tem um drogadito, só quem tem alguém em casa que um dia foi vítima ou continua sendo vítima da questão da substância, maconha, cocaína, crack, sabe do que eu estou falando, o sofrimento que é. Então, quando a gente fala essas pessoas, vamos dar uma legalizada, não, vamos afrouxar, se proibir demais, não, nesse caso não. Nesse caso, no meu ponto de vista, né, respeito às pessoas que pensam diferente, eu acredito que a tendência é piorar o que já é ruim. A tendência é piorar. Agora, lógico, né? O maconheiro aí que fuma, que vende, que não sei o que, ele vai ficar faceiro com essa interpretação dada pelo STF. E o qual o STF tem mais legislado do que aplicado realmente, feita a função dele, que é interpretar a Constituição Federal, ser o guardião da Constituição. Ele interpreta, ele estende uma interpretação dada à Lei 11.343, coloca uma quantidade que não é uma previsão, e dentro disso ele faz o seguinte, ele homogeneiza, né, a lei para aplicação em todo lugar. Ainda não acabou, né? Está em votação, mas já está com 4-2, inclusive, para poder dizer que até 60 gramas não é tráfico. Olha só. A Marlene, ouvinte aqui de Cascavel, bate palminhas, sinal de que ela está gostando da fala do doutor Luciano Catariuc. O Felipe, que é motorista de aplicativo, e as mensagens continuam chegando, o Matheus também, obrigado. O Felipe diz o seguinte, deveria também, tem outras drogas consideradas lícitas, são cigarro, álcool, que também destroem. De repente, a maconha equilibrando ali, o pessoal não vai deixar de consumir. Bom, ele é favorável, ele acha que essa pequena quantidade, de repente até as pessoas podem usar menos. Então, é uma questão, por isso que eu respeito as opiniões. Só quem tem um drogadito em casa, que são as portas de entrada, né? O rapaz começa a fumar porque vê o pai fumando. O pai fuma porque não é proibido. E aí o filho começa a usar cigarro, daqui a pouco o pai bebe, o filho também começa a beber, o adolescente começa mais cedo, a gente tem visto muito mais cedo, quando vê o jovem ele já tá, agora ele usa aqueles negócios que é bonitinho, mas é mais pernicioso do que a próprio cigarro, que é o tal de vapor, não sei o que lá. Cigarro eletrônico. Tipo aquele pendrive, pessoal, que aquilo arrebenta o pulmão, eu vi vários médicos falando, igual aquela questão de narguilé, né, narguile, sei lá, que também faz um mal
para a saúde desgraçado, e as pessoas continuam usando porque está na moda. Daqui a pouco evolui porque a bebida e o cigarro não mais, aí vai para a maconha. Daqui a pouco a maconha ela não mais satisfaz aquilo, precisa dar algo para agitar e não mais para acalmar, e aí entra na cocaína, e quando vê tá no crack, e aí a gente vira uma catástrofe dentro da família. Eu entendo dessa forma, respeito quem entende diferente. E eu, como criminalista, tenho visto isso. Eu tenho visto famílias sendo destruídas pela droga, de forma direta e indireta. Porque da droga parte pro roubo, pro furto pro roubo, e até mortes acontecem em decorrência da droga. E quando o ouvinte fala sobre cigarro e álcool, não tem como banir, deixar fora? O grande problema é que é aquela questão. Você legalizou, você aplica impostos pesados em cima tanto do cigarro quanto da bebida para coibir, mas a pessoa às vezes deixa de comer para beber, deixa de levar uma mistura para casa, uma carne, para poder sustentar o vício do cigarro. E se tiver autorização da maconha, daqui a pouco ele está deixando de fazer outras coisas para fumar maconha. Então, veja o caminho que a sociedade está indo. Então é um caminho inverso daquilo que seria lícito. Era melhor, então, proíbe tudo. Mas se proibir vai se transformar em algo pior. Por isso que fala, se libera uma coisa, não, vamos liberar tudo. Aí se liberar tudo, qual é o limite, né? Qual é o limite do sujeito usar a droga, do sujeito usar a bebida, do sujeito usar o cigarro? Né? Então é uma questão preocupante de saúde pública, além de segurança pública. Parabéns pela fala do doutor. Nós vamos mudar de assunto daqui a pouco. As mensagens chegam aqui, não param. Altair diz o seguinte: parabéns pela fala do doutor. Na limitação da quantidade propicia para aumentar os praticantes da venda. Diz ele aqui. Nós temos um outro tema. Muito obrigado, Altair. Altair, da Reditel Telecom, nos acompanhando. Nós temos aqui um outro tema, doutor, para a gente ganhar tempo aqui. Doutor Luciano também vai falar sobre a decisão do STF que formou maioria sobre o artigo 144 da Constituição Federal em relação à Guarda Municipal. O que a gente pode falar a respeito? Artigo 144 da Constituição Federal, ela trata exclusivamente das forças policiais competentes para as forças de segurança, né? Então fala lá no artigo 144 sobre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil como órgãos de segurança. Aí a questão da Guarda Municipal não entrava ali. Ela entrava no disposto do parágrafo 8º do 144, onde dizia claramente sobre a questão da competência, que era para cuidar de espaços públicos. O que aconteceu? Os grandes municípios de um porte maior, começaram a fazer o quê? A instituir suas guardas municipais. E essas guardas municipais começaram a fazer um apoio ao serviço público de segurança. Então começaram a aprender, a revistar e principalmente a atuar como uma força policial. O que ocorreu? A sexta turma, até o ministro Schietti, começou a entender que aquelas prisões que eram decorrentes de revistas, eram decorrentes de abordagem que localizavam, por exemplo, drogas e tal, que não era o papel da Guarda Municipal, e começou a anular essas prisões. Olha o absurdo. Então pegava, você não tem competência. Aí a Associação das Guardas Municipais do Brasil, né, a Associação Nacional, entrou com uma medida, um pedido para que justificasse isso junto ao STF, e o STF entendeu agora que não, que a Guarda Municipal ela tem sim esse caráter de força policial, de força de segurança, ampliando o artigo 144, dizendo que ela pode sim fazer essa questão de prevenção, né? Ou seja, de força de segurança também preventiva, né? Não apenas para cuidar de bens e patrimônios públicos. E ao seu ver? É uma coisa acertada, porque hoje a Guarda Municipal ela é uma força complementar da própria Polícia Militar, da própria Polícia Civil, né? A Civil faz a investigação, mas para fazer a investigação tem que ter ali a forma direta de uma atuação em relação à própria Polícia Ostensiva. Então o que a gente vê? Municípios como Cascavel, onde a Guarda Municipal não é guarda patrimonial, é diferente. A Guarda Municipal faz as rondas ostensivas, inclusive auxiliando a ampliar essa questão da segurança pública, anda com máquinas, por exemplo, de choque, que são os TEIs, anda armada, ou seja, ela tem um poder, ela deve agora fazer essas apreensões. Ela não é só pode, ela deve fazer essas abordagens de pessoas suspeitas, ela deve fazer essa questão de um encaminhamento à polícia judiciária competente quando pegar pessoas em flagrante delito. Olha só, uma das coisas que se discutia cada município, e é aí que era a discussão, poderia, assim, o chefe do município, quem é? É o prefeito. O prefeito é um cargo eletivo, e aí ele tem uma guarda própria, uma polícia própria, que era a Guarda Municipal, que ao invés de cuidar dos bens públicos, ela fazia a questão como se fosse a polícia do prefeito. Então essa era a discussão.
E aí o STF vem agora, forma a maioria, dizendo, bom, ela pode, né, fazer parte do artigo 144, em que pese não esteja expresso lá, e auxiliar nessas abordagens para prevenção, inclusive de prática de crimes que possam aí lesar a questão do patrimônio público. Doutor Manuel dos Santos, abraços ao meu colega Grande Manuel, meu amigo. Encontrei com ele esses dias. Encontrou. Ele fez vários elogios aqui, né? É amigo. Amigo, gente boa demais da conta. Obrigado. E ao ouvinte aqui da CBN, sempre acompanhando. O Hamilton diz o seguinte: gostaria de que vocês falassem sobre a capacitação dos guardas. O pessoal está preparado? Já observei algumas besteiras, diz ele aqui, ou ouviu falar de algumas besteiras cometidas pelos guardas. O que ele está querendo dizer aqui, doutor? É assim, você não pode julgar muitas vezes uma força por situações praticadas individualmente por alguns dos seus componentes. A gente vê isso na Polícia Federal, a gente vê isso na Polícia Militar, a gente vê isso na Polícia Civil, né? A gente vê pessoas praticando atos que não são condizentes, e a gente não pode dizer que eles não são treinados para fazer o que deve ser feito. Então a gente não pode julgar, pegar a exceção e colocar como regra. A Polícia Militar treinou a Guarda Municipal, lógico, daí você fala uma Guarda Civil, né? Porque uma Guarda Municipal não é uma força de segurança militar, mas ela foi treinada por militares na questão de disciplina, de tudo, e às vezes não encaixa muito dentro do princípio da administração pública municipal. Um servidor municipal não é um servidor como um policial militar, uma força militar. Ele se assemelha dentro da sua competência à Polícia Civil, que também é uma polícia judiciária vinculada de forma administrativa ao governo. Mas o que eu quero dizer com isso? Toda a guarda municipal ela é treinada como agir, como fazer. Agora, os desvios de conduta eles são punidos mediante um PAD, né, sindicância ou procedimento administrativo disciplinar passivo de demissão, como também acontece na Polícia Militar, na Polícia Civil. Na Polícia Civil, a mesma forma, por ser um servidor público. Na Polícia Militar, por ser militarismo, tem a questão do conselho, né? É julgado ali pelos seus próprios pares, ou seja, pela própria hierarquia militar. Mas se tiver desvio de conduta, a militar vai muito além, porque além da punição do ato, tem a questão do pundonor militar, o que aquilo afetou a questão da própria imagem da Polícia Militar. Já no serviço público, como a Polícia Civil e a própria Guarda Municipal, não é analisado isso dessa forma, né? Agora, toda irregularidade, pelo que eu tenho conhecimento até agora, toda irregularidade praticada por um ou por outro guarda, que não pode ser utilizado isso como você generalizar, elas estão sendo, se não foram punidas, estão a caminho de serem punidos. Os ouvintes se manifestam livremente aqui na CBN. O nosso entrevistado, por conta e risco, responde também de forma livre. Tem aqui o Júlio, ele diz o seguinte: concordo com o doutor 100% em relação à guarda patrimonial, aliás, à guarda municipal, só que discordo em relação à descriminalização da maconha. Ele é a favor? Ele é religioso e por isso ele é suspeito. O religioso ele é suspeito para falar sobre esse tema? Não, é assim, é questão de princípio e valores. Eu não negocio meus princípios e meus valores, né? E mesmo sendo advogado criminalista, e outra coisa, eu sou especialista na lei de drogas, né? Então você imagina, eu trabalho muito com organizações criminosas e tráfico. Você fala, mas que coisa mais maluca, o cara é cristão e trabalha em cima disso. Sim, por isso que eu conheço os dois lados e eu sei qual que é o lado que eu prefiro e eu já me posicionei. Então eu, como cristão, eu me posiciono sempre esse negócio de droga, bebida e tal. A gente nunca vê o final feliz. Quando você olha para uma família desestruturada, e eu tô falando assim, a maioria, você pode olhar que existe uma desestrutura e você vai olhando no final, você vê que tem bebida, você vê que tem droga, você vê que tem alguma coisa que lá no final desencadeou nessa desestruturação da família. E a família é a base da sociedade. Se a família é fraca, a sociedade fraca. Famílias desestruturadas, né? Eu falo filhos cuidados por avós. Esses dias eu tive a oportunidade de falar nos Dias dos Pais, Zé Roberto. Eu falei assim, existe muitos órfãos de pais vivos, órfãos de mães vivas, se são criados por avós, por tios ou só criados pelo mundo. Aí você vai olhar, você entende criminalidade, de onde começou, os pais, álcool, droga, abandono a família. Isso não é a maioria. Das famílias desestruturadas que a gente vê no mundo do crime e principalmente dos jovens que estão ali cometendo atos infracionais, que você vê que desde pequeno vem se envolvendo em coisas ilícitas, coisas erradas, você pega as estruturas das famílias, tem álcool, tem droga, e isso é a comprovação que é uma coisa perniciosa que não ajuda.
Não temos mais tempo. Nascimento de Toledo, muito obrigado. O Cirilo de Cascavel nos acompanhando. O Mauro de Cascavel. Quem mais está nos acompanhando que o Edson lá de Céu Azul. Obrigado, Edson. Bacana esse tema. Estou atento aqui. Aprendi bastante, diz o Edson. Aliás, a CBN, como diz o Renato Silva, é uma universidade. Não é? Todas as vezes que a gente são chamados aqui para esclarecer a nossa comunidade é sempre um prazer. Porque quando você compartilha conhecimento, você multiplica. Você divide conhecimento e você multiplica o quê? Multiplica conhecimento. E conhecimento nunca... Se você acha que você sabe todas as respostas, é porque com certeza você não sabe todas as perguntas. Exatamente. Doutor Luciano, muito obrigado pela entrevista, uma boa semana. Obrigado, Zé Roberto, estamos sempre à disposição, é sempre um prazer estar na Rádio CBN, a rádio que toca notícia. Um abraço, meu amigo. Conversamos com o doutor Luciano Catariuk, especialista na área criminal, especialista também, tem ouvintes fazendo referência aqui a questões políticas, ele também é especialista aí na área... Eleitoral, né, doutor? No outro dia nós vamos chamá-lo aqui para falar sobre questões eleitorais. Tem gente perguntando sobre as eleições de 24, as eleições do ano que vem. Parece que foi ontem e já está aqui batendo a porta. Vamos arrumar uma pauta. Tem gente querendo ouvi-lo falando sobre esse tema, né? Nós temos debatido isso, inclusive, na comissão da OAB, né? Eu faço parte da comissão estadual da OAB do direito eleitoral. Temos discutido principalmente como que vai ser essa próxima eleição. A tecnologia está chegando, nós estamos vendo como que está. E muita coisa diferente vai acontecer. Doutor Luciano Catariuk, hoje ele falou sobre temas relacionados à área criminal, agora 11h28.